Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Acorda. Eu me chamo Rubens Henrique e sou seu apresentador. Pessoal, temas de hoje. Será que a Cisjordânia vai pagar o preço pelo acordo de Gaza? O que será que poderemos comentar sobre isso? Trump envia 1.500 soldados à fronteira com o México. As coisas estão ficando acirradas e o controle à imigração muito mais acentuado. Próximo tema. Brasil será sancionado? Ou será que os BRICS também o serão? O que podemos esperar dessa era Trump? E o último tema. China na mira de Trump? Será mesmo? Vamos conversar sobre isso. Pessoal, eu pergunto para vocês. Já fazem parte do canal Acorda? Já fazem parte dessa comunidade? Quer ficar sempre bem informado, com um resumão da semana, dos últimos acontecimentos, assim na palma da sua mão? Para vocês poderem analisar e tomarem aquilo que vocês acharem que é certo ou não, de acordo com o que vocês pensam? Então, pessoal, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe. Somente assim os canais que trazem conhecimento, que trazem informação coerente, vão poder crescer cada vez mais e com a sua ajuda. Conto com todos vocês. Vamos lá? Bora pro vídeo. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja sempre muito bem-vindo. Pessoal, primeiramente a gente tem que conversar sobre o Oriente Médio. A gente tem visto nesses últimos anos tragédias humanitárias, perda de vidas de forma, injustificada. Porque por mais que a ação, não há aqui ninguém está comentando contra um povo, porque todos eles têm que ser respeitados. Tanto o povo judeu tem que ser respeitado, o povo muçulmano tem que ser respeitado, o povo islâmico tem que ser respeitado, e assim por diante. Povos, nações, pessoas, isso tem que ser respeitado de acordo com a Convenção de Genebra, porque por incrível que pareça, Netanyahu e todo o seu governo simplesmente rasgaram, jogaram no lixo e simplesmente isso. Porque a gente tem que citar o seguinte, pessoal. Bombardeamento de hospitais. Ataque, mortes de forma, trágica de crianças, mulheres, grávidas, pessoas totalmente civis. Isso é crime de guerra. Nada mais do que isso. Combater um grupo, seja por qual for, ao grupo não justifica ataque a civis. Isso é crime de guerra. Não tem o que falar, é isso. Não importa, do mesmo jeito que houve no 7 de outubro contra Israel, é um crime de guerra. É um ato, terror, que eu não posso nem citar aqui, porque senão o canal fica restrito. Agora, a mesma coisa ocorreu lá. E como houve esse acordo com o grupo Hamas, de apaziguar, que infelizmente ainda a gente sabe por notícia que até tendo um ataque ou outro, mortes ali principalmente causadas por soldados israelenses ao povo de Gaza, ainda, mas já diminuiu bastante. Agora o foco deles está sendo na Cisjordânia. Até mesmo comentado pelos políticos ali, responsável pelo povo da Palestina, que comentaram o seguinte: a paz em Gaza e agora nós estamos pagando o parto. Porque eles estão voltando as suas atenções à Cisjordânia, fazendo prisioneiros, civis, ataques a civis. E outra coisa, de acordo com a ONU, a Cisjordânia faz parte da Palestina e é da Palestina. Por mais que faça ainda parte do território de Israel, ela tem o direito à soberania de solo e não pode ser feito invasões como colonos. Tem diversos colonos israelenses lá, estão expulsando o povo da Cisjordânia. Fato este que tanto faz como tanto fez. E isso não há justificativa. Infelizmente, aos braços de Donald Trump, aos braços do governo americano, do governo britânico, do governo francês e assim por diante. Ou seja, pode fazer tudo porque os líderes, considerados líderes ocidentais e mundiais, lavaram as suas mãos e estão acobertando essa tragédia humanitária. Agora, infelizmente, nós estamos vivenciando isso. Tem que ser respeitado a Carta de Genebra.
tem que ser respeitado, as ações não pode fazer ações contra civis, independente de onde seja. Isso é o maior terror que a gente pode imaginar. Essa é a verdade. Agora, o que você pensa sobre isso? Vamos para o próximo tema. Trump está enviando 1.500 soldados das Forças Armadas à fronteira. Já tirou várias ações que o Biden, o governo anterior, havia assinado, várias formas que de certa forma facilitava o ingresso de imigrantes aos Estados Unidos. A partir do momento que eles tinham, mesmo sendo de uma outra descendência, filhos nos Estados Unidos, ele já era considerado cidadão americano. Fato este que agora não vai ser. O Trump assinou diversas tratativas vetando várias coisas que o Biden já havia feito, principalmente com relação a imigrantes, fechando muito mais a fronteira, mandando esses soldados lá para aumentar a fiscalização, e a ideia dele é aumentar esse efetivo para 10 mil homens. Ou seja, os Estados Unidos está fechando realmente sua fronteira, criando diversos muros, e a promessa de Donald Trump real é realmente taxar o México, pelo menos pelas suas falas, taxar o Canadá e taxar o restante do mundo. Essa é a verdade. Próximo tema. Será que o Brasil vai ser sancionado? Ou os BRICS de uma maneira geral? Pessoal, muito mais é uma retórica, porém pode se tornar realidade. Por que eu falo que é uma retórica que pode se tornar realidade? Porque ele vai dar aquele grito, aquele berro, vai tentar latir mais forte como um cão alfa, que os Estados Unidos ainda é. Ele vai latir bastante e aqueles que abaixarem, ele vai para cima mesmo e vai tentar tomar com uma forma muito mais fácil. Como é que seria isso? Ele ameaça de sanções, aí o país que se acovardar e falar, não, tudo bem, olha, vamos sentar, então vamos fazer o seguinte, eu não vou taxar você, mas eu preciso que você venda tais produtos abaixo do preço de mercado. Ou seja, uma taxação de uma outra forma. Agora, aqueles países que se imporem, ele vai a priori tentar taxar sim. Por quê? Para mostrar força e mostrar que os Estados Unidos não precisa. Só que, pessoal, precisa. Os Estados Unidos são o maior mercado consumidor do planeta. Isso é fato. Não tem o que a gente falar. Só que tem um porém. O maior mercado consumidor do planeta, certo? Então, como só os Estados Unidos vai suprir essa demanda? Não vai. O Brasil, assim como os membros dos BRICS, são países que têm commodities. E essas commodities são fundamentais. Você consegue deixar de comprar petróleo? Você consegue deixar de comprar gás? Você consegue deixar de comprar minerais, principalmente das terras raras, como no caso da China? Como no caso da Rússia? Você consegue deixar de comprar lítio? Você não consegue. E o Brasil tem boa parte disso. Não só isso, mas como aço, alumínio, minerais de uma maneira geral. O Brasil tem reservas naturais muito grandes. O Brasil é um celeiro do mundo. Plantações gigantescas. O Brasil tem como sim. Porque do mesmo jeito que nós precisamos sim dos Estados Unidos, assim como de outros países, mas eles também precisam de nós. Porque à medida que eles sancionaram a nós, que ao meu ver tem que ser sancionado da mesma moeda, taxou 10, taxa 10. Se a Rússia taxar a gente, tem que taxar a Rússia. Aqui não é contra os Estados Unidos, a favor dos BRICS. Não, o Brasil tem que ver o que é melhor para nós. Hoje é melhor fazer negócio com os Estados Unidos nesse item. E nesse item com a China, nesse item com o Irã e nesse item com a França, tem que fazer. A gente não tem que ficar, porque o Irã é uma ditadura. Peraí, e o Catar é o quê? Só que o Catar tá a maior base militar dos Estados Unidos no Oriente Médio, é lá. E eles não falam nada. Então é ditadura quando o governo não convém ou não abaixa a cabeça para eles, e deixa de ser ditadura quando ele é aliado. Então é muito mais retórica e jogos de interesse do que outra coisa. Agora, a ameaça principal deles é os BRICS, que aí o Brasil também está envolvido. Mas por que é a ameaça de sanção contra o Brasil? Não é porque o Brasil, porque o Brasil vende... Não, não é. É a desdolarização. Porque a partir do momento
que o Brasil, assim como todos os membros dos BRICS, fizerem o processo de desdolarização, lembrando, desdolarização não é você deixar de trabalhar com dólar, porque infelizmente tem pessoas aqui que, tem que abrir a cabeça e enfiar lá o conhecimento, que não é possível, ou é burro, ou não dá para entender, meu. A desdolarização, você trabalha com o dólar, mas você trabalha também com outras moedas. Por que nós temos que comprar da Argentina, comprar do Paraguai, comprar da África do Sul, da França, da Inglaterra, seja lá de qual país, e usar o dólar? O que tem a ver o dólar com essa transação? Ah, porque é a reserva mundial. Tá, mas é de um país. A partir do momento que esse país, a mesma coisa o real, o Brasil, todos os países começam a usar o real. O Brasil vai ter poder. Porque a partir do momento que ele vai contra um país, seja ele qual for, Argentina, vamos dar o exemplo aqui, ele bloqueia, ó, aqui está sancionado. Pronto, você não consegue adquirir o real para aquela transação. Então, é um poder muito grande. Você tem um poder de dominação e de sanção. Foi para isso que foi colocado o dólar há muito tempo atrás. E ele continua até hoje. Então, quando o Brasil faz a desdolarização junto com os BRICS, que é extremamente fundamental, você não só vai fazer uma transação com a Argentina, você não precisa mais comprar o dólar. Você compra ou pega uma moeda em comum, que é a intenção dos BRICS, para essas transações comerciais, e faz a venda, assim como o sistema de pagamento. O único sistema de pagamento hoje, que é pelo menos o mais utilizado, é o SWIFT. Só que também é dos americanos. Então eles tiram lá, tal país nesse quesito está proibido. Pronto. Por isso que eles têm o poder de sanção. Então, a partir do momento que o Brasil não querer vender abaixo do preço um lítio, alguns minerais raros da nossa querida Amazônia e assim por diante, podemos ser sancionados. Essa é a ameaça dele, mas esse é o terror dele. Porque os Estados Unidos, pessoal, fatura por ano $1 trilhão somente dos países do globo usarem o dólar, por pagarem essa taxa para comprarem o dólar. Você está vendo como é interessante para eles? O Brasil faturou aí no ano passado, se eu não me engano, 2 trilhões e uns quebradinhos. É praticamente quase que metade de todo o faturamento do nosso país, somente por comprar em dólar. Você aumenta, aí por isso o desespero deles, porque eles têm hoje um aumento muito grande nesse poder. Imagine só todas as relações comerciais do Brasil e China, que o principal comprador é a China, Brasil e Rússia, Brasil e Índia e outros países que quiserem fazer sem usar esse sistema de pagamento SWIFT e usar um sistema de pagamento em comum. Já os Estados Unidos já vai perder essa fatia. Deixar de usar o dólar como uma moeda comum e usar também a moeda dos BRICS, que também tem que usar não só essa, mas outras. Para quê? Quanto mais moedas você tem para usar, menos você fica atrelado àquilo ali. E o bom das moedas dos BRICS, pelo menos a intenção dessa proposta, é que eles não fiquem com uma moeda da China, do Brasil, da Rússia, e sim uma moeda em comum, que nenhum país tem esse poder, que hoje tem os Estados Unidos. Então é interessante, você não coloca todos os ovos numa cesta, você vai colocando em vários, porque se caso um quebrar, você tem outros. É isso que tem que fazer, e é por isso que ele está desesperado, porque ele perde automaticamente o poder de sanção, pelo menos não com tanta intensidade que tem hoje. Ele vai ser prejudicado porque o dólar vai deixar de ser usado com tanta força como é utilizado hoje. Então a parte hegemônica dos Estados Unidos vai cair. Só que a medida também tem outro efeito. Quando eles sancionarem os países, vai ter um efeito dominó contra eles, o efeito bumerangue, que vai voltar o quê? Um preço maior para os americanos. Porque quem vai pagar o preço no final das contas? Ele tem hoje R$10 para pagar no minério de ferro. Um exemplo. Amanhã ele sancionou em 100%, vai ter 20%. Os Estados Unidos não vão suprir todo o mercado americano, que já é mais caro. Então quem que vai pagar a conta? O povo americano. Por isso que ele vai com uma retórica muito agressiva
para tentar ficar no meio termo. Aqueles que não tentar, eles vão tentar impor, mas a questão é, até quando? Porque a tendência dos Estados Unidos é causar uma hiperinflação. Pelo menos pelas falas dele. O que podemos esperar sobre isso? E último foco, China na mira de Trump. É uma base do que nós já comentamos, mas agora, por que o foco deles nos BRICS é tão importante? Porque eles sabem que a China está crescendo hegemonicamente, está crescendo de forma tão avassaladora que os Estados Unidos não estão comportando. Para vocês terem uma noção, um exemplo básico, a China está construindo ao mesmo tempo em seus portos 5 porta-aviões, não é 1, 2, é 5. Enquanto os Estados Unidos está produzindo no mesmo período, 1. Eles não têm capacidade mais, porque boa parte disso foi terceirizado, boa parte disso foi vendido. Os Estados Unidos não produzem mais com a intensidade que eles produziam há décadas atrás. Então a indústria vai conseguir comportar. A China já passou em número de navio, número de homens, em vários outros quesitos, em quantidade, do que os Estados Unidos. Vamos citar a Rússia. A Rússia, de acordo com próprias declarações da OTAN, sozinha produz 3 vezes mais do que toda a OTAN em níveis militares. Então os Estados Unidos estão na OTAN, é o principal membro da OTAN. Mesmo assim a Rússia produz 3 vezes mais do que todos eles juntos. E a China? Mas o foco dele economicamente é a China. Porque a partir do momento que ele conseguir enfraquecer esses tentáculos, enfraquecer o crescimento da China, automaticamente ele consegue sobrepor a ela, ou pelo menos segurar ela por mais tempo. Mas com as falas deles, e deixando o mundo contra ele da forma que está vendo, Olaf Scholz na Alemanha, Emmanuel Macron na França, o próprio Canadá, todos eles ali, boa parte da OTAN, ali dos países que são considerados aliados, já estão vendo o que eles podem fazer para se precaver contra as ações de Donald Trump. Então o Trump basicamente está fazendo o mundo inteiro se rebelar contra ele. Está ficando sozinho. Até quando essas retóricas vai ser ação, como já estão começando no caso da imigração? A gente não sabe. Porque eles estão fazendo muita retórica e até agora só está colocando o mundo contra eles. E fortalecendo a China, ao qual eles têm tanto interesse de combater. Pois a intenção deles é clara. Combater e diminuir a ação da China. Por isso eles estão querendo atacar os BRICS. Por isso eles estão querendo atacar, lógico, economicamente. De tal forma que sufoque a China. Agora, será que eles vão tentar sufocar a China e morrer antes disso? O que você acha sobre isso? Pessoal, vocês gostam de geopolítica? Querem entender esses movimentos geopolíticos, econômicos e tudo que acaba relacionando a eles e a nós, porque influencia a nós diretamente? É só se inscrever em nosso canal. Um grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo. Abraço!